podemos aprender com a série Adolescência, que foi recém-lançada pela Netflix e está no topo da lista das mais assistidas no stream, além de estar sendo muito comentada nas redes sociais, em especial pelo grupo de pais, educadores em geral, professores, enfim. Eu assisti a série, curiosa, como educadora, como professora de formação de adolescente, assim também como mãe de um adolescente. E 4 aspectos em torno dessa série me chamaram muito a atenção para uma reflexão mais profunda. Vamos conversar sobre isso? Todo o enredo da série Adolescência foi construído em torno de um questionamento: o que leva um adolescente a agredir o outro até a morte? Os 4 episódios dessa série é a busca por compreender a motivação do personagem principal, Jamie, e as suas relações no seu núcleo familiar, com seus amigos. Eu chamo a atenção nessa série para além do núcleo do Jamie, mas também para os personagens coadjuvantes, como por exemplo o comportamento da melhor amiga que veio a falecer, os amigos, os melhores amigos do Jamie, o contexto escolar, o ambiente escolar, a postura dos professores, dos orientadores, o mau preparo e a desorganização daquele ambiente para lidar com essa adversidade, a própria relação do filho do detetive na tentativa de uma aproximação, de uma comunicação mais efetiva com o pai. Enfim, tem várias nuances e detalhes para a gente ter atenção. Mas tem 4 aspectos que me chamaram muita atenção e que nos geram aprendizados a partir da reflexão em relação ao primeiro aspecto, que é a identidade. O que é a identidade? É quem sou eu? É quem é você enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador, professor? Quais são seus valores? Como que você define suas prioridades, necessidades? Eu sempre falo que a primeira conexão que nós temos que ter antes de conectar com o outro é a conexão consigo mesmo. Então, saber quem é você vai te ajudar a definir quem é você no seu papel de pai e mãe. Enquanto papel de pai e mãe, quais são os valores essenciais que você precisa plantar no coração dos seus filhos para que eles possam conduzir as decisões do dia a dia deles pautados nesses valores? Quais são as referências na formação da educação dos seus filhos que para você são essenciais? Se você quer que seu filho seja uma pessoa generosa, você tem ações generosas no seu ambiente familiar, você atua de forma generosa com seu filho, você conduz ele a ações ações no dia a dia para que ele possa exercitar essa virtude no seu dia a dia, como por exemplo. Então, a identidade do adolescente, ela está em construção. Então, existem diversos questionamentos dentro do adolescente que tem uma mudança muito rápida da infância para a adolescência. Então, é o corpo, além do corpo mudar, os hormônios, existem uma diversidade tem uma turbulência ali, um turbilhão, vamos dizer assim, de emoções que nós precisamos ajudar a autorregular. E como que a gente faz isso? Quando a gente se organiza o movimento externo dos nossos filhos, a gente possibilita que ele viva num ambiente organizado para que ele possa organizar o caos interno dele. Como que a gente organiza isso? Porque quando eu me entendo quanto pai e mãe, eu consigo exercitar o segundo aspecto que para mim ficou muito evidente nessa série, que é a questão da autoridade. Você, enquanto autoridade, você vai conseguir organizar esse mundo externo do seu filho quando você estabelece limites, quando você cria regras para que ele possa ser direcionado no caminho que você acredita que é importante na formação humana dele, para mostrar para ele o que é certo e o que é errado, para ele saber se é bom ou se é ruim. A gente precisa ser essa margem que limita o fluxo de vida dos nossos filhos. É como se nossos filhos fosse o rio e nós fôssemos a margem que limita para que ele possa seguir o fluxo da vida dele, para seguir com os objetivos dele. Porque o que acontece com o rio quando ele não tem margem? Ele transborda, e quando transborda, o que acontece? Desastres.
Então nós precisamos garantir que os nossos filhos sigam o fluxo de uma forma segura, dentro de um limite, dentro de uma organização. Que quanto mais organizado o nosso ambiente externo mais a gente consegue ajudá-lo a se organizar internamente. Porque aí ele sabe definir, ajuda a defini-lo, a definir as nossas expectativas em relação a ele. Ele consegue entender o que nós esperamos dele. Porque quando ele não sabe, ele vai tirando as próprias conclusões. E é muito comum o jovem, o adolescente em especial, ele não sabe, ele tirar conclusões pessimistas. Um exemplo, por exemplo, na série é de uma situação que o James, né, o adolescente de 13 anos, que é o personagem principal, ele começa a jogar futebol, que o pai dele gostava muito de esporte, mas ele não. Mas ele começa a jogar para atender a necessidade do pai, para agradar ao pai. Quando a gente não se identifica muito com determinadas atividades, tendemos a não ter um bom desempenho. É o que aconteceu na situação com o James. Ele não estava desempenhando bem ali no futebol. O pai, na ocasião, virou a cabeça de lado e o James olhou para o pai dele. O pai dele não estava olhando para ele, estava olhando para o lado. Qual que foi a interpretação do James? Meu pai está decepcionado e envergonhado. Eu decepcionei meu pai. Em outro momento ali na minissérie, o pai relata a mesma situação, que ele estava vendo que o filho não estava indo bem, virou a cabeça para que o filho não ficasse envergonhado em relação ao pai, não se sentisse envergonhado. Imaginando, ele nem viu. O que acontece ali? Vocês não estão alinhados em relação à expectativa do outro, à necessidade do outro. Você não está conseguindo compreender a identidade, não está ajudando a ter claro que o adolescente construa a sua identidade naquilo que é importante para ele. Por exemplo, o James, ele gostava de desenhar, faz parte do potencial dele. E ele deixou de lado esse talento para poder dedicar àquilo que o pai gostava. E isso confunde o processo de identificação e de formação de identidade. E aí, como que nós, pais, exercendo autoridade, a gente consegue organizar isso? Quando a gente estabelece limite, quando a gente estabelece um ambiente seguro para a criança se posicionar, colocando a sua opinião, colocando o que ela está sentindo, para que a gente possa ser um ambiente confortável, acolhedor e psicologicamente seguro para ele trazer todas as suas dores. É para nós pais, que os filhos precisam se sentir seguros para demonstrar suas vulnerabilidades. Porque se a gente deixa os nossos filhos vulneráveis no mundo da internet, lá fora, alguém vai parar e vai ouvir a sua necessidade. E vai usar da vulnerabilidade dos nossos filhos para algo ruim, com más intenções. Então a gente precisa se resguardar os nossos filhos, garantir que o nosso ambiente seja um ambiente que a gente não seja omisso àquilo que é necessário para a formação humana dos nossos filhos, que a gente tenha uma educação de autoridade ativa, de tomar decisões ativas, não ter medo de dizer não, de limitar, de não querer agradar a nossa vaidade, o nosso ego, com medo dos nossos filhos não gostarem, nos odiarem, terem raiva. Isso faz parte do processo de amadurecimento emocional dele. Quando nós pais não sabemos o nosso real papel e a nossa responsabilidade, a gente quer ser o pai bonzinho. Pai bonzinho é permissivo. Pai bonzinho não enxerga seu filho naquilo que realmente ele está sentindo e está necessitando. Tem hora que seu filho você vai precisar ser mais firme, hora você vai precisar ser mais gentil, hora você vai ser mais amoroso. E hora você vai ser chata mesmo como mãe, porque a gente precisa ser chata. Nós não somos, existe aí fala assim, todas as pessoas de sucesso tiveram mães chatas. Aí a mãe chata pega no pé. O que é pegar no pé? É porque a gente está atento a cada passo dos nossos filhos. A gente sabe onde ele está, sabe que hora que ele vai voltar, com quem ele está. A gente conhece seus amigos, conhece a família dos seus amigos.
A gente sabe quando ele não tá bem. Isso é ser mãe chata. Mãe chata é você falar, você já escovou o dente? Deixa eu ver se seu dente tá limpo. Não, volta lá e escova de novo. Lava atrás da orelha. Ai, mãe, é assim. Meu filho me chama de chata. Ele me chama de chata, mas ele tem consciência do que esse chata é pelo bem dele. Ele me acha chata em alguns momentos, mas ele me acha amorosa em outros momentos. É pra mim que ele vem e abre o coração quando ele tá com dificuldade. É a mim, ao pai que ele busca. Ele tem essa segurança. A gente acerta em tudo? Não. A gente vai ter todas as respostas? Não. Às vezes tudo que o nosso filho precisa é ser ouvido, ser acolhido. Muitas vezes, o terceiro aspecto, inclusive, que me chamou a atenção nessa série é a questão da linguagem. Porque muitas vezes o isolamento, por exemplo, no quarto, fechado o dia todo jogando, é um silêncio que quer te dizer algo. Você sabe quando seu filho está te pedindo socorro? O isolamento é uma linguagem. O não dizer é uma linguagem. A linguagem corporal, ela fala muito mais às vezes do que aquilo que palavras não conseguem expressar. Então, você tem atenção no que o seu filho quer dizer com o olhar? Você sabe quando seu filho está lá, põe um capuz, no meio de um calor, põe um capuz na cabeça, por quê? Ele está se escondendo de quem? O que está deixando de falar para você é importante? Você tem rituais dentro da sua casa que você promove a comunicação diário? Não estou falando esporádico, é diário. Ah, eu trabalho muito fora, pai. Tenha pelo menos um momento do dia que a família se reúna ao redor da mesa para poder não só se alimentar do alimento físico, mas do alimento da alma, que é ouvir como foi o dia do outro, as dificuldades e as alegrias. Tenham rituais, sabe, juntos de conexão com seus filhos. Entenda a linguagem, os símbolos que ele utiliza. Na série demonstra que vários símbolos utilizados na internet têm várias interpretações é um idioma próprio do adolescente. O que isso significa? Ah, não é meu mundo? É, e é sua responsabilidade buscar saber. Como que eu fico sabendo? Vai lá, senta com ele e pede para ele te explicar. Não há ninguém melhor para te explicar do que ele. Porque ali, quando você entende a linguagem, o idioma, você vê o que ele está falando, o que ele está recebendo. Ele não está falando nada, ele está passivo num grupo de WhatsApp. Mas tem vários emojis ali que estão querendo dizer alguma coisa, está relacionado à pornografia, a drogas, enfim. Você consegue entender se seu filho está em risco, ele está num ambiente seguro. Se aquele grupo, ele tem que permanecer naquele grupo ou sair daquele grupo. Sabe? Existe uma questão na linguagem que a gente precisa compreender o que significa aquela palavra. E principalmente o que significa aquele silêncio. O que significa aquele cabisbaixo dele, aquela linguagem monossilábica. Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. O que quer dizer esse tudo bem? Nós precisamos aprender a nos comunicar de forma mais específica, mais abrangente, para ter respostas mais específicas. Isso entra muito no quarto aspecto que me chamou a atenção, que é a questão da conexão. O quanto que a falta dela faz com que os adolescentes se sintam perdidos, sem referência. Nós precisamos nos conectar com os nossos filhos. Além de entender a linguagem, de ajudá-lo, apoiar numa estrutura de organização para sua formação de identidade, ter autoridade, limitando, colocando regras, nós precisamos nos conectar com suas necessidades. Não é fazer as vontades momentâneas, emocionais deles, mas entender a real necessidade, como do exemplo que eu coloquei da situação lá com o Jamie. Não é a sua vontade, mas a necessidade do seu filho de potencializar as fortalezas dele. A adolescência é um momento que a autoestima ela tende a ser baixa, a ele se questionar se ele é bom o suficiente, se ele é inteligente, se ele é bonito. E você precisa reafirmar isso para que fortaleça a identidade dele.
É dentro do ambiente familiar que ele vai se fortalecer para que se posicione no mundo. Ele vai conseguir se posicionar com autonomia e se posicionar com base nas virtudes que você acredita que um ser humano precisa ter, né, de cuidado, de acolhimento, de respeito, de comunicar de forma mais eficaz e afetiva, como eu já disse aqui em outros momentos no canal. Quando ele exercitar a confiança, quando ele tiver segurança. Quando nós, enquanto família, enquanto papéis de pai e mãe, responsáveis pela condução do caminho dos nossos filhos, para que ele não se perca dentro das suas dores, das suas dúvidas, a gente possa ser esse caminho para que ele retorne, que ele sabe que dentro da nossa casa ele vai ter um ombro amigo, vai ter um acolhimento. Isso faz a diferença, tá? E o quinto aspecto que eu não posso deixar de falar, que é a questão da maturidade digital. Muitas vezes essa questão da nossa autoridade, confundida entre controle e comando, se confunde. Todo adolescente, criança e adolescente, precisa de direcionamento. Senão é como se ele fosse um barco à deriva e ele vai se afundar sozinho, vai ficar em perigo. Nós não podemos permitir, nós precisamos direcionar. E a maturidade digital, de entender os perigos das redes sociais, nós precisamos direcionar isso. Nós precisamos verificar e mostrar para ele que há perigo, mostrar onde está o perigo, como que funciona. Como que funciona a rede social? Quem é esse amigo? A sua vida não se resume a like, números de likes. Quando eu estava com alguns adolescentes que eu trabalhava, eles postavam uma foto, se não tinha um mínimo de 100 likes, eles retiravam a foto porque achavam que não era o suficiente, não estava sendo amado, visto e endeusado. Então, mostrar para eles que número de likes, comentários, não define quem eles são. Por quê? Porque você está trabalhando a formação da identidade deles num ambiente fértil, com valores sólidos, de forma a conduzi-los a comportamentos virtuosos. Então, é importante, pai e mãe, assumir esse papel de responsabilidade sem medo de falar não, sem medo de olhar, sim, o WhatsApp junto com ele, lado a lado, mostrando os caminhos, mostrando os riscos, deixá-lo sim ter rede social, mas com limites, mostrando os perigos aceitos e mostrando para eles que a vida deles não se limita, que a rede social, gente, é uma identidade à parte que muitos de nós, enquanto adultos, às vezes criamos para poder mostrar para o mundo, às vezes aquilo que nem nós somos. A gente precisa ter muita atenção e mostrar para eles o que é real, daquilo que é fictício, fantasioso. As pessoas nas redes sociais só transparecem aquilo que elas desejam que transpareça. Ninguém tem problemas. Todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito. E não existe isso no mundo real. Então, a realidade segura que ele precisa exercer é dentro do seu ambiente familiar. Você precisa ser esse porto seguro. O seu ambiente precisa ser acolhedor. Você precisa entender quando seu filho está pedindo socorro. Entender a sua linguagem não verbal. O seu idioma adolescente. Então, é uma atenção. Eu acredito que essa minissérie que está sendo comentada nas redes sociais, muitos disseram é um soco no estômago de todos os pais, é porque é um acorde, é um despertar. Seu filho está do lado, você está vendo ele, você enxerga seu filho. Ou você está também no celular. Muita gente fala assim, meu filho só fica no celular. E você? Quanto tempo você passa no celular? Eu gostaria que meu filho lesse mais. Quanto tempo ele te vê abrindo e lendo o livro? Quero entrar no mundo dele, eu não tenho conversa, não sei o que ele gosta. Aprenda a entender o que ele gosta e a conversar sobre o que ele gosta. Que jogo ele joga? Qual é o jogo que ele tá jogando no momento? Conversa, vai lá ver ele jogando. Entenda o que faz esse jogo. Jogue com ele se for necessário. Com limite de tempo, é claro. O que esse jogo está ocasionando na vida dele? Está tendo impacto emocional? Está atrapalhando? O que eu preciso limitar naquele momento? Leia um livro compartilhado com ele, o mesmo livro para vocês compartilharem história.
O que ele está aprendendo na escola, que você possa ampliar as perguntas e ser mais específico. Estou aprendendo sobre o Brasil, revolução, sobre, sei lá, os estados do Brasil. Vamos conversar sobre os estados que te chamam mais atenção. Vamos explorar a cidade junto para a gente entender mais de São Paulo, por exemplo. Eu estou em São Paulo, então quanto mais o que a gente pode conhecer aqui. Então, busque entender o universo dele. Busque como é que estão seus amigos, quem são seus amigos, o que eles fazem, o que eles gostam. Incentive a ter válvulas de escape positivas, que agreguem valor na vida deles, por exemplo, como fazer um esporte. Porque essa mudança corporal, esse tanto de hormônios, que eles recebem, traz aí uma emoção à flor da pele. Então, todo mundo precisa de válvula de escape, o adolescente precisa mais ainda. Então, incentive a fazer um esporte. Ele não gosta, sabe? Incentive e coloque isso como regra. Se eu deixar, eu quanto mãe, meu filho vai querer ficar somente dentro do quarto jogando. É a preferência dele, é a vontade dele. Às vezes tem que obrigar, vai desce, vai pra quadra e vai jogar. É isso, tem que fazer, tem que ter regras, tem que colocar limites, tem que colocar condições. Então, incentive ele a ter válvulas de escape, principalmente dentro do esporte, ou estudando uma música, lendo. A gente precisa de, ampliando o vocabulário, para que ele possa conseguir nomear suas emoções, ampliar seu imaginário. Então, vamos incentivar aquilo que é bom, mas para a gente incentivar, a gente tem que se aproximar, tem que se conectar. Então, eu convido vocês a colocar em prática esses aprendizados. Então, não só a gente politizar, né? A gente politizar a minissérie. Fica, nossa, meu filho não agride, não mata ninguém. Não é isso. Mas o quanto que a questão comportamental, da questão da autoridade, da identidade, da autoridade, da linguagem, da conexão, quanto que isso nós podemos ampliar de forma positiva e colocar em prática no nosso comportamento enquanto pai, nas nossas responsabilidades. Porque se você não é responsável, quem é? Se as pessoas celebram e te parabenizam quando seu filho é educado, quando seu filho tira nota boa, se as pessoas parabenizam você como pai, quando ele faz algo errado também é responsabilidade sua. Porque é você que está conduzindo. Você é o governante da sua casa, você é o líder da sua casa. E precisa definir com ele esses papéis importantes dele enquanto filho, de honrar pai e mãe, os pais de conduzirem da melhor forma a formação de um ser humano pronto para agregar valor a essa sociedade que tanto necessita. Fica um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.